Galera, nesse vídeo a gente vai mostrar uma série de atalhos para você aproveitar melhor o seu sistema operacional. Vamos lá. Bom, e antes de começar, vamos combinar aqui que se você aprendeu alguma coisa durante esse vídeo, algum atalho novo, deixa o like aqui no canal e se inscreve também. E agora, chega de enrolação, vamos começar a brincadeira. Bom, começando por um atalho mais geral, eu vou mostrar aqui para vocês como abrir a aba de sobre do seu computador. Para isso, você vai precisar acessar no teclado o atalho Windows Pause. É importante dizer que nem todo teclado tem o botão pause, mas nos que tem, ele fica acima do page up e do page down, aqui na série da seta para a direita. Aqui, depois que você conseguir acessar o sobre, você pode conferir uma série de informações a respeito do seu sistema, como o processador, a quantidade de RAM instalada, enfim. É um atalho legal para você ficar por dentro de o que tem no seu computador. Mas se você quiser acessar direto as configurações do seu computador, é bem fácil e tem um atalho também para isso. Através do atalho Windows I, eu consigo acessar as configurações de sistema, onde a gente pode mudar vários dos padrões que ficam ativos aqui. Então dá para acessar o sistema, Bluetooth, rede, enfim. E também a tela. A gente consegue dar uma mexida nas configurações da tela aqui, como luz noturna, e usar o modo HDR. Mas falando no modo HDR, sabia que dá também para ativar e desativar o modo HDR com o atalho de teclado? Para fazer isso, é só você utilizar as teclas Windows, Alt e B. Ele vai piscar a tela e o modo HDR vai ser ativado. Para desligar, é o mesmo processo, Windows, Alt B. Lembrando que esse atalho só dá para utilizar se você tiver uma tela compatível com o modo HDR. Mas se você não tiver e está pensando em comprar uma, eu recomendo que você dê uma olhada lá nos grupos de ofertas do Adrenaline, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Aqui na tela está aparecendo o QR Code que você pode escanear e cair direto nos nossos grupos, mas também tem um link aqui na descrição, é só dar uma olhada lá. Bom, partindo agora para uma das novidades do Windows 11, a gente consegue acessar o painel de widgets através do atalho Windows W. E aí aqui a gente consegue ver uma série de informações que são bem interessantes para a gente consultar, como a previsão do tempo, onde você estiver, ou outras informações como bolsa de valores, notícias, enfim, dá até para configurar para ver os resultados do seu time do coração aqui. É um atalho bem legal e a funcionalidade também é bem legal e ela é uma das novidades do Windows 11. Bom, outro detalhe interessante é conseguir acessar o calendário de uma forma bem rápida. E para isso você consegue utilizar através do Windows N. Se você fizer isso, dá para ver aqui que você consegue ver tanto as notificações que tem no seu computador, quanto a data atual do calendário, né? E aí você consegue ativar algumas coisas, incluindo o modo foco, que é um modo específico do Windows também, para você conseguir trabalhar depois. Mas no geral é isso, para você dar uma olhada nas notificações e no calendário, você utiliza o Windows N. Bom, além disso, existe um menu aqui que a gente consegue acessar no Windows que dá uma série de opções para você. E você pode acessar ele através do Windows X. Aqui você consegue ver uma série de opções, como opção de energia, gerenciador de dispositivo, gerenciador do computador, até o gerenciador de tarefas, que geralmente a gente encontra através do Ctrl Alt Del. Você não precisa acessar através desse atalho, você pode vir só aqui no Windows X e acessar o gerenciador de tarefas aqui, por exemplo. E aí ele abre direto para você o gerenciador de tarefas. Ou então, mesmo no Windows X, tem a opção aqui de desligar ou sair do computador. Se você quiser um atalho para fazer esse comando. Bom, e se você utiliza dois monitores e quer acessar as configurações disso, você pode apelar para o Windows P. Esse menu é bem conhecido para quem utiliza dois monitores, porque é onde você consegue controlar as opções de manter só uma tela no computador ou duplicar a sua área de trabalho, estender a área de trabalho para usar dois monitores de forma simultânea ou deixar só a segunda tela ativa. Esse é um atalho bem legal. Mas se você não tem uma segunda tela, mas gosta da ideia de ter uma segunda área de trabalho no seu computador, você pode criar uma totalmente nova através do atalho Ctrl Windows D. Depois que você der esse comando, uma nova área de trabalho vai ser criada no seu computador e você pode acessar ela através desse íconezinho aqui de teclado. Você pode ver aqui que tem uma série já de áreas de trabalho que estão abertas aqui no computador. Vou fechar duas aqui, só para a gente conseguir se organizar melhor, mas dá também para alternar entre as áreas de trabalho. Eu vou abrir aqui um aplicativo só para mostrar para vocês que eu estou mudando entre uma tela e outra. Vou abrir aqui o Google Chrome e aí se eu der um Ctrl Windows e seta para a direita, eu mudo a área de trabalho. Ctrl Windows seta para esquerda, eu consigo retornar à minha antiga área de trabalho que eu estava utilizando antes. Isso é legal se você estiver, por exemplo, trabalhando e precisar acessar uma outra coisa que você não quer misturar com a sessão de trabalho, então você pode criar uma nova área de trabalho dedicada para essa nova tarefa. Eu utilizo bastante para isso aqui, pessoalmente. Bom, e para ter uma visualização geral de todas as áreas de trabalhos que estão abertas no seu computador e dos aplicativos, você pode utilizar o Windows Tab.
Assim você consegue ver qual aplicativo está aberto em uma das áreas de trabalho e as suas áreas de trabalho aqui também, que é basicamente como se você tivesse clicado aqui na exibição de tarefas. E como vocês podem ver aqui embaixo também, é possível renomear o nome das áreas de trabalho e manter elas como padrão. Assim, se você desligar o computador, essas áreas vão continuar criadas. Então você pode continuar utilizando aqui as suas áreas de trabalho de acordo com o seu padrão de uso no computador. E depois renomear aqui, por exemplo, renomeei uma delas para estudos e outra para trabalho, mas também dá para adicionar uma nova área de trabalho aqui e, não sei, renomear para jogos, talvez. Se a gente fizer aqui, renomear para jogos, assim, eu vou poder abrir aqui no Windows Tab todas as minhas opções de áreas de trabalho. E aí você pode utilizar e colocar cada uma das suas aplicações que você está fazendo nesse momento e não misturar o uso delas, né? Um outro atalho legal aqui é para você acessar a sua barra de tarefas ali embaixo através somente do teclado. E você vai fazer isso através do atalho Windows T. Se você fizer isso, ali na barra de tarefas dá para ver que tem uma seleção feita e se você clicar novamente, essa seleção vai mudando de local. Então, se você clicar aqui, por exemplo, no seu explorador de arquivos e der um Enter, ele abre para você o seu explorador de arquivos. Também dá para abrir uma nova aplicação através do atalho Windows 1, 2, 3 ou 4. Esses números que eu acabei de citar aqui, eles dizem respeito a essa posição que a gente tem na barra de tarefas. A posição número 1 é a posição do explorador de arquivos, a número 2 é do Edge, que está aqui, então se eu clicar no Windows 2, a gente abre uma nova aba do Edge. Inclusive, tem aqui ó, o novo site do Adrenaline, que está bem bonitão. Eu recomendo que você vá dar uma olhada lá nos nossos conteúdos. Enfim, esse é um outro atalho para você que não quer utilizar o seu mouse aí na hora de abrir um dos aplicativos que já tem na sua barra de tarefas, de repente um aplicativo que está fixo aqui. Bom, uma dica diferente para quem utiliza vários layouts de teclado é utilizar o atalho Ctrl Shift. Assim, você muda um layout de teclado do padrão inglês para o português, por exemplo, se você tiver isso instalado no seu computador, claro. E aqui no canto inferior dá para ver que eu estou mudando os padrões, né, do ABNT para o ABNT2, que são os padrões que estão instalados aqui nesse computador. Mas se tivesse o inglês, por exemplo, eu poderia mudar rapidamente através do Ctrl Shift, ou então, um outro atalho que é bem parecido, é o Windows Espaço. E aí você consegue ver todas as opções que estão ali e mudar, alternar entre elas, né? Um atalho bem legal para acessibilidade é acessar o modo narrador, que é o modo que consegue ler para as pessoas que precisam as informações que estão aparecendo na tela. Esse atalho é o Ctrl Windows Enter, e aí ele abre direto o modo narrador aqui e começa a narrar. Não sei se vocês estão escutando aí, mas ele já está falando aqui no nosso sistema o que tem na tela aqui. E para sair do modo narrador, dá para utilizar o Ctrl Windows Enter novamente para sair do modo narrador. Outro atalho, mas agora já envolvendo o mouse, é para abrir direto um programa sem precisar clicar duas vezes nele. Para isso você pode segurar o Shift e apertar o botão esquerdo do mouse. Então aqui já tem uma aba aberta do Chrome, e se eu viesse aqui e clicasse duas vezes, ele ia minimizar e expandir, ele não ia abrir uma nova aba. Então para abrir uma nova janela desse programa, é só segurar o Shift e apertar o botão esquerdo do mouse. Assim ele abriu aqui uma nova tela. Então você pode abrir uma série de novas telas se você quiser. E se você eventualmente quiser abrir um novo programa como administrador, você pode só segurar o Ctrl, o Shift e o botão esquerdo do teclado. Assim ele vai abrir esse programa como administrador. Aqui não mostra porque o Windows não mostra o recado que a gente comumente vê quando abre um novo programa como administrador. Mas esse é o atalho. E fechando aqui as nossas abas, e para fechar esse momento aqui da área de trabalho, um último atalho é o Windows L, que vai bloquear a sua tela. Então, se você estiver ali utilizando o computador e precisar sair rápido, não quer mostrar o que está acontecendo na sua tela, é só acessar esse atalho e você vai conseguir bloquear ela aqui e colocar aquela parte da senha, para que ninguém mexa no seu computador. Bom, e passando aqui para alguns atalhos mais focados em produtividade, por exemplo, eu vou abrir aqui alguns programas, vou abrir aqui o Google Chrome, vou abrir também aqui o WordPad que a gente tem aqui, e um atalho que eu utilizo bastante aqui é o Windows Z, que ele faz com que abra vários layouts de divisão de tela. Então se você tiver um monitor, por exemplo, com um bom espaço de tela, é bom para quando você for trabalhar e quiser dividir a área de trabalho em várias partes, para você acomodar todos os aplicativos que estão abertos. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse padrão número 3 aqui que tem no próprio Windows, eu posso clicar aqui no meu teclado no 3 e depois selecionar onde eu quero posicionar essa aba especificamente, a aba do WordPad. Então vamos dizer que eu quero colocar ela aqui na posição de número 1. Eu venho aqui e clico no número 1, e posso deixar ela ali direto. Agora, a posição de número 2, eu posso selecionar qual dos aplicativos que estão abertos aqui. Então, eu posso clicar no número 2
e depois do 3 você pode abrir direto só apertando o Enter aqui. Então a sua área vai ficar dividida aqui e você pode aproveitar melhor para conseguir ver várias coisas ao mesmo tempo. Eu, pessoalmente, utilizo bastante várias divisões de tela aqui para trabalhar. Bom, ainda falando sobre essas divisões de tela, a gente consegue ver os presets se a gente arrastar aqui para a parte de cima da sua tela, vários deles aqui, inclusive acomodar cada um dos programas que você quiser, só arrastando por cima dos locais aqui que ele está distribuindo. Ó, como vocês podem ver, ele está mudando várias vezes de local, então a gente consegue colocar onde desejar, só através do mouse também. Um atalho agora que eu aprendi aqui com o nosso editor, o Blade, que é para você, se estiver usando 2 monitores, por exemplo, para você enviar um dos aplicativos abertos de um monitor para o outro. Isso é bem legal se você estiver, por exemplo, jogando em uma tela e quer transferir a página do jogo para outra tela. Então você pode utilizar o atalho Windows seta para a esquerda, se o seu monitor estiver posicionado para a esquerda, ou Windows seta para a direita. Como no nosso caso aqui a gente não tem 2 monitores, né? Eu não estou utilizando 2 monitores, a aba que eu estou enviando aqui para o lado está dançando na tela, mas se você tiver 2 monitores, ele vai enviar de um para o outro. Essa é uma dica bem legal. Bom, e contando um pouco aqui dos bastidores do Adrenaline, na semana passada eu precisei ficar sem óculos e não conseguia enxergar direito as coisas na tela. Quer dizer, conseguia porque eu podia utilizar o atalho da lupa, e para utilizar ele é o Windows+. Fazendo isso, você abre aqui uma lupa para o seu sistema operacional. Então, se você clicar novamente Windows+, ele vai dar um zoom aqui de 100%, como a gente pode ver, e você pode caçar coisas que são muito pequenininhas ali na tela para enxergar. É uma dica legal, e se você quiser reduzir o zoom, é só clicar no Windows-. E para fechar, só o Windows ESC, você já fecha a sua lupa. Bom, outra dica legal é o atalho para utilizar a captura de tela, que é o Windows Shift S. A gente até já falou dessa ferramenta de captura num outro vídeo, naquele vídeo em que a gente mostra para você como gravar a tela do seu computador nativamente com o Windows, mas aqui a gente consegue acessar várias funções de captura, como capturar a tela inteira ou fazer um quadrado, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui, né, fazer um quadrado e aí ele faz uma captura de tela direto. Para onde vai essa captura? Bom, ela vai para a sua seção de capturas aqui em imagens, se você checar aqui, ela foi gravada aqui, é uma dessas aqui, mas essa captura que eu acabei de fazer, ela também ficou armazenada em cache, e eu posso acessar ela através do Windows V. Aqui no Windows V, a gente pode ver o menu de histórico de transferência, de área de transferência. É basicamente o seu Ctrl+C, digamos assim. Tudo que você clica no Ctrl+C fica salvo na sua área de transferências. Vou dar um exemplo para vocês. Vou abrir aqui o WordPad e vou digitar aqui adrenaline.com.br. Vamos dizer que eu quero copiar isso aqui, então eu vou dar um Ctrl+C. Dei um Ctrl+C, todo mundo sabe que o Ctrl+C copia e o Ctrl+V cola, mas se a gente acessar novamente o Windows V, dá para ver aqui, ó, que o meu Ctrl+C, que era o adrenaline.com.br, também foi salvo aqui, junto com a captura de tela. E é bom porque você pode acessar rapidamente isso e incluir essas informações num documento. Então eu venho aqui e dou um Windows V. Então digamos que eu queira colar a imagem que a gente fez ali, é só eu acessar aqui através do Windows V, e aqui tá a captura de tela que eu fiz. Se eu quiser incluir nesse documento, é só eu clicar em cima e pronto, tá colado ali no documento a captura de tela que eu acabei de fazer. Legal, né? Bom, agora passando para alguns atalhos que podem ser utilizados no seu navegador. Então vamos abrir aqui o navegador Chrome, vamos abrir aqui o adrenaline.com.br, vamos abrir também aqui o canal do YouTube do Adrenaline, e vamos dizer que eu quero aqui abrir uma nova aba. Como é que eu faço isso? Eu dou um Ctrl+T, e ele abre, para mim, uma nova aba. Se eu quiser fechar essa aba que eu acabei de abrir, ou então a aba que eu tiver selecionado, por exemplo, o canal do YouTube do Adrena aqui, eu venho no Ctrl+W. Fechei. Mas, putz, fechei uma aba que eu não queria. Como é que eu recupero essa aba? Você pode utilizar o Ctrl+Shift+T, e aí você reabre aquela aba que você acabou de fechar. Esse atalho é bem interessante porque você consegue utilizar ele, inclusive, se você tiver reiniciado o seu computador. Então, vamos dizer que eu fechei aqui sem querer, e se eu tivesse reiniciado o meu computador, eu poderia vir aqui no Google Chrome, abrir novamente o navegador e utilizar o Ctrl+Shift+T, e ele reabriria todas as abas que eu deixei aberto da última vez. Isso é bem legal para você reaproveitar o trabalho que estava fazendo no dia anterior e se você fechou sem querer uma aba, por exemplo. Bom, e por fim, para você navegar aqui entre as suas abas, você pode utilizar o Ctrl+Tab. Então, com o Ctrl+Tab você consegue mudar a aba que você está no momento. E para acabar, agora que a gente já fez um monte de coisas e já digitou bastante, eu tô cansado de utilizar o teclado, eu quero usar agora só a minha voz para digitar. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no Windows H. Agora eu visto aqui os meus fones de ouvido, que já estavam separados, né? Convenientemente separados. Bom, e aqui, vamos ver se a gente consegue digitar alguma coisa com a nossa voz. Vindo aqui no Windows H. E agora
eu já estou digitando com a minha voz e não preciso mais me preocupar com o teclado. Inclusive, eu posso aproveitar para reforçar o pedido de like para vocês com a minha voz apenas. Então, dá um like aqui no vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se inscreve aqui no canal e não esquece de dar uma checada lá nos nossos grupos de oferta, beleza? Até mais!